Tô à tua espera aí. Tá entrando quando escutamos essa música, de dentro para fora. Júlia Vitória. Bom dia, graças a Deus. Louvamos mais uma vez a Deus pela sua vida. Mais uma manhã. Essa manhã é super manhã. Uma manhã Uma manhã profética. Queremos profetizar sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós estaremos hoje meditando no segundo livro de Reis 7. Estaremos lendo o versículo de número 1 e alguns versículos aí muito interessantes. Que Deus abençoe a todos vós que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma grande medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta da Samaria. Esta é uma palavra profética. Versículo 2 diz assim: porém o capitão em cujo o braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: escuverás com os teus olhos, porém tu não comerás. You will see it, but your own eyes, but you will not eat. Quando ele diz tu não comerás, é porque este homem se levantou contra a palavra do homem de Deus. O homem de Deus profetizou em tempos difíceis, em tempos de grande fome na Samaria. Havia uma grande fome, era tempo de guerras, tudo, e estava muito complicado. E o homem de Deus, segundo a voz de Deus, cheio de unção de Deus, ele levanta e traz essa palavra profética. Palavra profética para a sua vida. Então ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Não está dizendo ouvi a minha palavra. Não. Está dizendo ouvi a palavra do Senhor. Já vai dizer, vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo. Está a dizer que amanhã, a essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo. Então, estava a dizer que amanhã haverá fartura. Está a falar para um povo, está a falar para uma sociedade que estava a atravessar um deserto. A situação era complicada, era muita fome em Samaria. Era muita fome em Samaria e o homem de Deus, ele levanta e profetiza, ele diz: agora escute a palavra do Senhor. Amanhã, a esta hora, em Samaria, haverá muita fartura, onde a comida estará muito barata. Mas o que é preciso é que vocês ouçam a palavra do Senhor. E tudo não termina somente em ouvir. Eu preciso ouvir e crer na palavra. Quem estava a falar? Era o homem de Deus. O homem enviado por Deus
para trazer uma palavra diante daquela situação. Não havia esperança. As pessoas esperavam que o dia que vem também a situação seria a mesma. As pessoas tinham isso em mente porque não havia nenhum sinal de abundância. Não havia chuva. Era muito tempo sem chuva. Não havia nenhuma plantação onde as pessoas podiam dizer: amanhã nós certamente vamos colher. Estamos sofrendo hoje, mas nós temos nossas plantações. Está a chover. E depois dessa situação, certamente, nós vamos colher. Então, eles andam segundo aquilo que eles veem. Os olhos lhe mostravam a crise. E a Bíblia de Deus diz que nós não podemos andar segundo os nossos olhos, mas segundo a fé. Então, naquele exato momento, o homem de Deus, tomado pelo poder do Espírito Santo, e ele levanta e diz: escutem vocês, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, haverá muita comida na porta da Samaria. Então, o que precisavam era todos crerem. Então, a Bíblia diz que aquele chefe, capitão, cujo rei se apoiava, ele levantou-se contra o homem de Deus. Ele diz: ainda que o Senhor fizesse janela, ainda que o Senhor fizesse janelas, mas tal coisa não aconteceria. Por que ele fala assim? Ele olhou para as condições, ele olhou para a situação, e não havia nenhuma hipótese, segundo os olhos dele, segundo os olhos da humanidade. Não havia nenhum sinal de abastança para o dia seguinte. Mas o homem de Deus falou. Então, esta palavra, quando ele fala isso, o homem de Deus diz: portanto, tu verás e tu não comerás. Tu verás e tu não comerás. Por que ele fala isso? Porque você não creu. Você não creu. Por não ter crido, certamente tu verás, mas você não vai comer. Só vai terminar em ver. E depois você vai morrer. Por quê? Porque você não creu. Então, não importa a situação, eu quero que tu entenda isso. Há momentos na vida onde não existe nenhum sinal de que amanhã será um dia melhor. Há momentos na vida onde não existe nenhum sinal que mostre que as coisas vão melhorar no dia que vem. Quando nós falamos de amanhã, não somente falamos de amanhã, porque é amanhã, dia 18. Não. Estamos a falar de próximos tempos. Então, o homem de Deus estava a dizer que nos próximos tempos, na Samaria, nos tempos que vêm, haverá muita abundância, haverá muita comida. Então, ele fala essa palavra. O que é preciso é que os homens que ouviram esta palavra precisavam crer. Então, Eliseu era o homem de Deus. Ele profetiza, ele diz que amanhã, aleluia, amanhã haverá muita comida na Samaria. Então, quando nós olhamos para esta palavra, o que é preciso é nós crermos na palavra. A paz do Senhor, irmão Zandamel. O que é preciso, nós não precisamos questionar como é que as coisas aconteceram. Quando o homem de Deus profetiza, o que você precisa é crer. O que precisas é somente receber a palavra e crer na palavra de Deus. Não importa como é que as coisas vão acontecer, mas quando a palavra ela sai, ela tem que prosperar. A palavra de Deus, quando sai,
para a sua vida, o que é preciso é que você precisa crer, receber a palavra e dizer: assim seja como o Senhor falou. Como é que as coisas vão acontecer? Não importa. Como é que as coisas vão se juntar? Não importa. O que importa é que o homem de Deus, tomado pelo Espírito de Deus, por isso ele não diz ouvi a minha palavra. Não. Ele diz ouvi a palavra do Senhor. A estas horas da manhã haverá muita comida. Não diz ouvi a minha palavra. Porque ele não tinha palavra. Mas a única palavra que ele tinha como profeta era a palavra de Deus. Então ele dizia: amanhã haverá muita comida. A comida será muito barata sobre vossas vidas. Então esse capitão não creu. Por isso o profeta ele falou: diz, pronto, por quanto não creste, tu verás, mas tu não irás comer. Estão a dizer que quando chegar a essa vez, você vai morrer. O que ele está a dizer. Então, como é que as coisas acontecem? Porque a palavra de Deus, ela prospera. Quando é uma promessa da palavra, ela se cumpre. A Bíblia diz que 104 homens leprosos decidiram invadir o arraial dos sírios. E quando chegaram lá, os sírios já abandonaram. E quando abandonam, eles comeram e depois voltaram para Samaria e informaram que no arraial, no acampamento dos sírios, existe muita comida. E a Bíblia diz que foram enviados homens e foram espiar a terra e viram certamente e foram tomar tudo que estava lá. E a palavra do Senhor, no versículo 16, diz: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim houve uma medida de farinha por um ciclo, em duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor vem de quem? Vem do profeta. Aqui no versículo 16 se cumpre a palavra que o profeta falou: haverá muita comida. E aqui há uma comida, e a Bíblia diz que uma medida de farinha estava exatamente como o profeta havia predito. Como o profeta havia falado. Como é que as coisas aconteceram? Será que choveu? Não. Será que o Senhor abriu janelas do céu e comida começou a cair? Não. Será que alguém apareceu para lhes dar? Não. Como é que aconteceu? Deus, através dos 4 leprosos, permitiu com que os sírios no seu acampamento abandonassem, porque lá no acampamento dos sírios havia muita comida. No acampamento do inimigo havia muita comida. E o Senhor disse que eu vou alimentar o meu povo através dessa comida que está nas mãos dos inimigos. Porque não existia comida. Existia. Mas estava nas mãos do inimigo. Geralmente na nossa vida nós olhamos para nós e pensamos que em nós não há nada. Pensamos que em nós não há nada em nós. Pensamos que não temos dinheiro, não temos emprego, não temos aquilo que tanto nós precisamos. Enquanto não é sempre que é assim. Não é sempre que é assim. É que aquilo que te pertence, aquilo que é seu, está nas mãos do inimigo, está nas mãos de alguém. Então, Deus ele usa os leprosos para poder tirar o que estava nas mãos do inimigo. E o que acontece? A Bíblia diz que depois do povo ter subido ao acampamento dos sírios, certamente houve comida. Houve muita comida. E a comida estava tão barata. Então, não porque a bênção não existe, mas é que a tua bênção está nas mãos de alguém. Está no lado errado. Aquilo que pertence a ti está no lado errado. Então, o que é preciso
é você crer na palavra falada pelo homem de Deus. E nesta manhã, eu trago a mesma palavra profética para a sua vida. Não me mostre a tua situação. Não me fale da tua situação. Ah, porque minha vida, irmão. Ah, porque minha situação. Ah, porque não há condições. Não. Não é tempo de tu falar acerca disso. O que você precisa fazer é fazer o que o profeta diz. Ouvir a palavra do Senhor. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é essa. Assim diz o Senhor para a sua vida. Estou falando contigo. Assim diz o Senhor para a sua vida. Você precisa receber essa palavra. Amanhã, por essas horas, amanhã eu profetizo em nome de Jesus. Eu estou a dizer, amanhã, por essas horas, na sua vida haverá muita abundância, haverá muita comida, haverá muitos recursos. Amanhã, eu estou dizendo, nos tempos que vêm, haverá muita abundância na sua vida. Eu estou profetizando, em nome de Jesus, quando ele diz por um ciclo, está a dizer que a vida será muito mais fácil do que você imagina. Por isso esse homem não acreditou. Porque quando ele diz por um ciclo, você vai comprar a farinha, era quase uma coisa impossível. Era uma vida tão fácil. Depois de tu passar todos os tempos da tua vida, até a idade onde você, na tua idade agora, era tão difícil tu concretizar, difícil de construir, difícil de comprar viatura, difícil de fazer uma e outra coisa. E o Senhor aparece na sua vida através do seu profeta, diz que a partir de amanhã, aquilo que você fazia com tanto esforço, não vai precisar mais de fazer esforço. Está a dizer, reserva o seu esforço, porque de hoje em diante, a vida será tão barata e tão fácil para a sua vida. Então, quando ele diz que tu vais comprar com o ciclo, está a dizer que a vida será facilitada para si em nome do Senhor Jesus. A vida será tão fácil nos próximos tempos, nos tempos que vêm. A vida será tão fácil. Eu profetizo isso na sua vida e assim será. Por isso ele diz, ouvi a palavra do Senhor. O que o Senhor diz? Assim diz o Senhor, amanhã por essas horas amanhã, haverá uma medida, as coisas serão tão baratas para a sua vida. A vida será fácil. It will no longer be difficult. As coisas serão tão fáceis para a sua vida. O que você precisa é crer. Se não crer, tu serás como esse capitão. O que é preciso é você crer na palavra, dizer assim seja, eu recebo essa palavra e certamente eu irei ver, irei viver. É o que você precisa fazer. Esta é uma manhã profética. Não qualquer manhã. É uma manhã profética onde o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida. Amanhã, a essas horas. Amanhã, a essas horas. Amanhã, a essas horas. A tua vida será tão fácil. Será fácil casar, será fácil trabalhar, será fácil com o dinheiro que você ganha, será muito fácil tu fazer a tua vida. Você não vai chorar como muitos choram. Você não vai chorar como muitos estão chorando. As pessoas vão olhar para ti e vão perguntar, como é que tu consegues fazer a vida? Você vai dizer, há um homem de Deus que profetizou que a partir de hoje ou a partir de amanhã, a essas horas, a vida será fácil. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. É isso que eu falo para a sua vida. E a palavra do servo de Deus não cai na terra e não germina.
Você precisa receber essa palavra. Naquele dia era Eliseu profetizando sobre Samaria. E hoje o Senhor me toma pelo mesmo Espírito para profetizar sobre a sua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Assim como o Senhor usou a Eliseu, o Senhor está me usando nesta manhã. Estou dizendo, ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, a essas horas, haverá uma abundância, haverá abundância na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, esteja sobre a sua vida. Que o Senhor continue abençoando. Não há sinal, estás no deserto, é o que acontecia com a Samaria. Eles estavam no deserto, não havia chuva por 3 anos. E o Senhor providenciou, o Senhor proveu para a vida deles. Alguns não tiveram que pagar, foram levar e venderam barato. Então, assim será na sua vida. A tudo quanto é seu que está no acampamento dos sírios, o Senhor está te concedendo em nome de Jesus. A tudo quanto é seu está no lado ao contrário, o Senhor está te devolvendo em nome de Jesus. A tudo quanto você deseja que está em outro, está bem distante de você, o Senhor está te concedendo nesta manhã. E a sua história não mais será a mesma. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua vida. Assim terminamos a nossa live. Não esqueça sempre de compartilhar essa palavra profética para alguém e você vai receber testemunho de volta. O feedback dessa ministração será um testemunho para a sua vida. Compartilhe essa live com seus amigos, seus companheiros aí. Eles digam, ouvi a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Assim nós terminamos a nossa live. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Aquele beijo de sempre. O abraço do seu amigo Leutério. Tchau, tchau. Irmão Zandamela, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenhas uma manhã abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe aí. Tchau, tchau.